Sobre bioética, eu sempre tive essa dúvida inicial do que é que seria bioética e qual seria a diferença entre ética e bioética. O que é que esse prefixo bio adicionava à ética, né? E se não seria a mesma coisa, o que é que exatamente significava bioética? No podcast Fronteiras da Ciência, ainda em 2010, tem um episódio que o professor José Roberto Goldin, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele comenta que a bioética, na verdade, ela ampliava o escopo da ética. Então, significando que a ética tratava de situações e conflitos morais entre humanos, entre seres humanos, e a bioética ampliava esse escopo para abranger também humanos e não humanos, ou seja, outros animais não humanos, ou então entre humanos e o reino vegetal, ou até mesmo o reino mineral, quando tudo isso diz respeito à manutenção ou à possibilidade da vida humana também dentro do planeta. Buscando informações sobre o nascimento da bioética, eu acabei encontrando um livrinho muito bem escrito, né, e escrito em 2002, né, daquela coleção Primeiros Passos, e esse é um livro pequenininho, o nome é O que é Bioética, foi escrito pela professora Débora Diniz e professora Dercy Guilhem, e esse livro faz um apanhado do conceito de bioética, né, e a sua história. Fala dos primeiros usos da palavra bioética no século XX, que foi ali pelo final da década de 60, começo da década de 70, que fala dos Estados Unidos como berço desse conceito e dessa disciplina quando ela foi nascendo, né, e o horizonte que se alargava, né, ao colocar o prefixo bio, que abrangia, então, além das relações na ética entre seres humanos, mas a sobrevivência da espécie humana no planeta. O livro também ele menciona o avanço da tecnologia, como é que ela foi modificando os padrões de bem-estar, né, e assim os padrões de vida, né, em sentido amplo. Quando é que a vida começa, quando é que a vida termina? Isso tudo foi sendo rediscutido. E paralelo a isso, a valorização do indivíduo como dono de si, como autônomo, né, com direitos inalienáveis, como o direito à vida, o direito à sua dignidade, a sua autodeterminação. Então agora quem decide sobre sua vida é a própria pessoa. Então, como eu disse antes, né, o berço sendo os Estados Unidos, que à época estava em ebulição também com as manifestações sobre as conquistas dos direitos civis, fortalecia ainda mais a necessidade de respeitar as diferenças de opinião, as diferenças de sexo, de raça, de cor, por exemplo. Isso responderia à necessidade de um surgimento da chamada bioética? Talvez ainda não suficientemente. A gente teria ainda que adicionar, como argumento, como justificativa, as guerras que ocorreram durante o século XX, né? E além das guerras, né, há uma quantidade grande de, por exemplo, experimentos que abusaram de seres humanos, né, com fins supostamente científicos. Então, houve muitos experimentos que não respeitavam, né, a dignidade, a autonomia, né, e o que os riscos se sobrepujavam muito aos benefícios. Então, tudo isso, junto ainda com uma especialização muito grande da sociedade e principalmente da medicina, a ética, que normalmente estava circunscrita a uma ética médica, ela teve que ser ampliada e ela não dava conta mais às situações que estavam ocorrendo. Então, quais são os pontos principais desse vídeo? Dois pontos principais, né? Bioética como conceito e a bioética em seu surgimento. A bioética como conceito é uma ampliação da ética, vamos dizer assim, abrangendo aspectos morais que vão além do entre humanos, né? E começam a relacionar então os humanos com a manutenção, a possibilidade de manutenção da vida humana no planeta. Então isso vai abranger reino vegetal e até reino mineral, tudo aquilo que sustenta a vida. E o segundo ponto é a bioética em seu surgimento, no esteio das mudanças do século XX, da ocorrência dos abusos nas pesquisas científicas, né, e no aumento da importância do indivíduo, né, com a questão da dignidade, de seus direitos, de autodeterminação e a grande especialização em todos os campos do saber.